Olá, 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 olá. Voltamos e hoje vamos falar da segunda condição para termos um relacionamento de casal harmonioso, completo, prazeroso. O que é o relacionamento de casal? É quando duas pessoas decidem se unirem, viver harmoniosamente, formando uma nova família. E relacionamento de casal, casal são dois, é um número par. E pode ser heteroafetivo, pode ser homoafetivo. O que importa é que as pessoas que estão nesse relacionamento se sintam plenas, inteiras e felizes. A situação que muitas das vezes a gente encontra é que uma delas não está feliz. Uma delas está se adaptando. Por que será que isso ocorre? Quando as pessoas decidem ir viverem juntas, elas não têm ponto de convergência? Onde surgiram esses pontos de divergência? Na verdade, o que ocorre? Somos seres extremamente influenciáveis, porque somos mutantes, mutáveis. E um conheceu o outro numa situação agradável, seja em reunião de amigos, seja na fila do supermercado, seja na fila do cinema, na praia, onde quer que seja. As pessoas se conheceram e naquele momento tiveram uma expressão e uma impressão imensa, agradável do outro. Conversaram e viram que tinham muitos pontos em comum. Muita coisa era compatível com o pensamento do outro. E se encantaram. Nesse encantamento, cada um foi egoísta ao ponto de não mostrar e não revelar a sua outra face. Somos seres ambíguos. Somos seres que muitas das vezes temos várias faces dependendo da situação. Exemplo. Às vezes, vamos a uma festa, convidados por alguém. Alguém diz assim, eu vou dar festa, estou te convidando. Aí a pessoa diz assim, posso levar um amigo? Pode. Aí a pessoa leva um amigo. Muito bem. Esse amigo não sabe qual é o ambiente que vai chegar lá e vai encontrar. Mas ele vai, porque o amigo dele convidou, como o amigo dele o conhece, acha que ele vai se adaptar ao espaço. Aí ele vai. Chegando lá, ele vê que esse amigo que o convidou tem um comportamento um pouco diferente daquele que ele estava acostumado. E ele, por sua vez, se adapta àquela situação e passa a ter um comportamento um pouco diferente. Ficam na festa, saem da festa e o amigo pergunta, gostou? Ele diz, não. Como assim? Festa super legal, muita bebida, muita comida, gente bonita. Ele falou assim, mas eu perdi um amigo no meio da multidão. Quem? Você. Porque você não era aquela pessoa que eu conhecia.
Ah, nessa hora eu me adaptei, porque esse pessoal é muito legal. Eles vão para lugares maravilhosos, me levam para restaurantes fantásticos. Você viu o tipo de vida que eles têm? Meu amigo, tudo bem. Mas o outro diz: mas você também estava adaptado àquela situação. Ele falou: lógico, porque eu, se me mostrasse verdadeiro, ficaria num canto ou teria vindo embora. E isso acontece várias vezes. Acontece naquele momento em que você entra num ambiente, trabalho, você vai começar um trabalho novo. E você é você. Mas ao perceber como é a dinâmica desse ambiente de trabalho, você muitas das vezes tem que se adaptar e fazer algumas mudanças na sua maneira de se comportar, não de pensar, mas de reagir àquele ambiente. Somos assim, somos seres humanos mutáveis. Evoluímos ou involuímos. E isso acontece também quando se começa um relacionamento. E nesse relacionamento passa a se ter um contato maior. Mas, geralmente, as pessoas camuflam um pouquinho o seu lado mais não favorável, né? É tipo assim, eu só tiro foto de perfil da direita para a esquerda porque é o meu perfil mais bonito. Mas tem pessoas que querem ver você da direita para a esquerda e tem aquelas que querem ver você da esquerda para a direita. Mas você se apresenta com o perfil que você acha mais favorável. E assim é no relacionamento de casal. Com o tempo e as pessoas conseguindo realmente criar uma intimidade antes do íntimo, elas vão se percebendo um pouco mais tranquila, mais confortável de mostrar o seu outro lado. Bem, então ela mostra um pouco do outro lado, o outro mostra um pouco do outro lado e descobrem realmente que aquela primeira impressão é perene, ela continua, ela vai se consolidando. Perfeito. Vamos criar um relacionamento de casal, porque temos muita coisa em comum e temos uma atração mútua um com o outro. Muito bem. Namoram um tempo, depois resolvem ir morar juntos ou casar, ou seja, da maneira com que acharem melhor. E isso acontece. Acontecendo, começam a surgir as situações que muitas das vezes ainda não haviam sido reveladas. A princípio, a gente precisa entender que o nosso acordo, nosso contrato de convivência precisa ser claro, transparente e verdadeiro. Isso já é um pressuposto muito grande para que esse relacionamento seja harmonioso. E descobrimos que colocamos no papel, dissemos um para o outro o que era suportável, o que era possível, o que era insuportável, o que era impossível. Mais um degrau que foi edificado e subido. Mas, ao longo do tempo, percebemos uma segunda condição.
Precisamos ser duas naturezas compatíveis. Como ser duas naturezas compatíveis? Precisamos ter compatibilidade. Tipo, eu gosto de verde, você gosta de amarelo, mas a gente pode conviver bem, porque algumas coisas são verdes e outras são amarelo. E eu posso usar o amarelo e você pode usar o verde também. Isso é compatibilidade. Eu sou Flamengo, você é Vasco. Quando o Flamengo joga, eu não torço contra o Flamengo, já que você é um flamenguista doente. Mas quando o Vasco joga, você torce contra o Vasco, porque você é um flamenguista doente. Isso é incompatível. Porque quando um jogar contra o outro, a casa vai pegar fogo. A compatibilidade, ela existe quando eu, antes de agir, penso qual seria a sua reação. Se eu sei que você gosta de amarelo e eu quero te dar um presente, eu vou buscar alguma coisa que tenha o amarelo, pode até ter verde, mas que tenha o amarelo para te agradar. Se meu time não é o mesmo seu, dentro de casa, dentro do nosso ambiente, vamos criar uma situação harmoniosa. Eu não torço, ou se torço, torço discretamente, ou respeito que você não seja aquela pessoa que vai sentar ali do meu ladinho para ver o jogo, e você faz a mesma coisa. Essa compatibilidade, ela precisa existir até na hora de comprar alguma coisa para dentro de casa. Imagina, vamos comprar uma geladeira. Eu quero uma geladeira invertida. Aí eu não quero. Eu quero uma geladeira invertida. Aí eu não quero. Vamos comprar uma invertida preta? Não. Vamos comprar uma comum branca. É difícil. Se houver uma harmonia, podemos comprar uma comum de 2 portas pretas ou podemos comprar uma invertida branca. Cada um ficou agradado de alguma coisa, foi 50% para cada um. Isso é compatibilidade. Não é ser igual, ser cópia fiel. Porque cópia fiel, chega um momento, muitas das vezes a gente está com o saco cheio da gente mesmo. Imagina, não viver comigo? Não. Eu sei que eu tenho qualidade, sei que tenho defeitos, mas conviver com alguém extremamente igual a mim seria insuportável. Preciso de alguém diferente que tenha compatibilidade comigo. Então as pessoas pensam assim: o outro tem que ser a minha cópia? Não. O outro tem que concordar com tudo que eu falo? Não. Então o que é a compatibilidade? Compatibilidade é ser uma Suíça. É ser aquela pessoa harmoniosa, aquela pessoa que busca criar uma situação onde todos fiquem satisfeitos. Poxa, mas eu não gosto de verde. Use azul. Passe a usar alguma coisa parecida, mas não diga na cara do outro, não gosto de verde. A mesma coisa é os familiares.
A compatibilidade tem que ser também com os familiares. Porque ninguém nasceu de um ovo largado no meio da estrada. Porque até quem nasceu de um ovo teve uma galinha para botar. E as pessoas, por mais que alguém diga assim, eu não convivo com a minha mãe, não gosto da minha mãe, não quero ver minha mãe. É um direito dele, ou dela. Mas não é direito seu dizer que a mãe do outro é isso, é aquilo outro. Porque você estará ultrapassando o seu limite. Gostaria que falassem mal da sua mãe? Digamos, tem aquela mãe que gosta mais de tomar conta dos vizinhos, da vida dos vizinhos. A gente sabe que tem. Gostaria de ouvir do seu companheiro, da sua companheira, que a sua mãe é fofoqueira? Não. Gostaria, quando você vai na casa da sua mãe e você chega lá, nunca tem nada para oferecer, porque a sua mãe não compra absolutamente nada que não seja estritamente essencial. Porque ela guarda dinheiro. É um direito dela? É. Ela mora contigo? Não. Então ela faz o que ela quer na casa dela. Concorda comigo? Mas você gostaria que o seu companheiro ou a sua companheira, por mais que você reconheça, que dissesse que a sua mãe é pão dura, miserável? Não. Então o que o seu companheiro ou sua companheira tem que fazer? Ou passa batido, ou fala que ela é uma pessoa controlada, uma pessoa preocupada com o futuro, que ela não se preocupa só com ela, porque se amanhã um filho estiver passando uma necessidade, ela terá de onde tirar. Dá uma amenizada na situação. Isso é criar compatibilidade. Somos seres que tivemos um período da vida completamente diferente do outro. Ah, não, ele era meu vizinho, eu via lá, a gente foi criado junto, nós fomos a muita festinha na casa dele, ele foi muita festinha na minha casa. Mas são pessoas criadas em famílias diferentes. Pessoas criadas em famílias diferentes têm histórias diferentes. A sua mãe dava manteiga para vocês. A vizinha só dava margarina. É diferente. A sua mãe comprava leite de caixinha. Por facilidade, por estoque, seja o que for. A vizinha comprava leite de saco e ia todo dia à padaria. E por aí vai. Você foi criado com carne de primeira, o vizinho foi criado com carne de segunda. Na sua família, comia-se menos frango, na dele frango todo dia. Por mais que estivessem próximos, famílias são diferentes. A família do seu tio é diferente da sua família. O dia a dia dos seus tios é diferente do seu dia a dia. Não o seu dia a dia hoje, mas o seu dia a dia de criança, quando você vivia na casa dos seus pais. Então, quando duas pessoas resolvem ir viver juntas, essa opção tem que se levar em conta a compatibilidade. Muitas das vezes, existem casais que não são tão compatíveis. Tão compatíveis por quê? Porque vêm de histórias diferentes, de lugares diferentes. Existe aquele que saiu de uma comunidade, aquele ou aquela, tá, gente? Só um minuto.
Hoje eu tô com uma sedinha. Existem aqueles que saíram de uma comunidade. Pai e mãe trabalhavam muito, deram formação aos filhos. E você conheceu a pessoa na balada, no cinema, na praia, apresentado por um amigo. E essa pessoa trabalha, tem a vida dele, mora em algum lugar diferente da comunidade. E vocês se conheceram. Se conheceram, se envolveram. E a visão dele de vida diverge da sua. Se a vida toda morou no asfalto, tem uma visão de comunidade, às vezes até deturpada, porque ninguém enxerga a comunidade como um grupo de pessoas que, por opção da vida, moram num lugar determinado. Porque se você for analisar assim, um bairro é uma comunidade. Um estado é uma comunidade. Um país é uma comunidade. Um bairro é uma comunidade em que tem pessoas extremamente simples, pessoas com renda baixa, pessoas extremamente arrogantes, pessoas com renda média, pessoas com renda alta e pessoas que têm renda alta e não são arrogantes, pessoas que têm renda alta e são arrogantes, pessoas simples que são e têm uma renda média, pessoas arrogantes que têm renda baixa. Então, nada é fixo. Então, um bairro também pode ser considerado uma comunidade. Não é só comunidade aquele local que tem uma infraestrutura ruim, quase nunca tem saneamento básico, o fornecimento de luz, gás é precário, não é uma coisa oficial, é oficiosa. Então, comunidade, na verdade, ficou sendo uma forma pejorativa de se dizer que pessoas com uma história de vida mais sofrida, mais difícil, moram em determinado local. E isso, boa tarde, quem chegou aí agora. E isso a pessoa traz na vida dele, ou na vida dela. Ela foi criada numa comunidade contendo algumas coisas que eram dificultosas e o outro não. E muitas das vezes vão morar juntos, se conhecem em lugares diferentes, vão morar juntos, e são pessoas completas, harmônicas, pessoas perfeitas, pessoas que não têm maus hábitos, que nem todo mundo que mora na Zona Sul tem mau hábito, nem todo mundo que mora na Zona Norte tem mau hábito, e nem todo mundo que mora na comunidade tem mau hábito. Mas cada um traz dentro de si resíduos da sua criação. Então, o que ocorre? Trazendo resíduos da sua criação, as pessoas percebem que muitas das vezes elas não, como eu vou dizer, elas não se permitem mudar a forma de enxergar as coisas. Então, isso eu falo porque eu tenho vários amigos, várias pessoas que convivem dia a dia comigo e têm
Existem aqueles que foram criados em comunidade, têm uma forma de se posicionar. Existem aqueles também que foram criados em comunidades, têm uma forma de se posicionar. Existe aquele que não foi criado em comunidade, mas estuda em algumas instituições e tem outra forma de se posicionar. Então, essas pessoas descobrem-se na convivência diária que é muito difícil mudar o seu pensamento em relação a alguma coisa. O certo para um não quer dizer que seja o certo para todos. A verdade de um não quer dizer que seja a verdade de todos. Há pouco tempo eu estava passando num local e houve uma retirada de pessoas que moram na rua de um terreno de determinado dono, pediu-se a desocupação. E criou-se aquela confusão. Que sai, não sai, tira, não tira. Meu amigo que estava comigo disse assim, essas pessoas vão morar onde? Debaixo da ponte? Aí eu perguntei para o meu amigo, e é direito delas invadir o terreno dos outros? Dos dois lados, a verdade existia. Aquele que tinha invadido não tinha lugar para morar. Mas o dono do imóvel tinha o seu direito enquanto dono. Comprou, ganhou, trocou, ganhou em sorteio, da forma que foi. Foi herança, não interessa. É dele. É um bem adquirido. Ou comprou ontem e quer construir, quer ir morar. É um bem adquirido. Então, a gente tem que enxergar o quê? A compatibilidade de um casal, ela tem que ser harmoniosa, porque eu vim de uma comunidade e eu acho absurdo as pessoas tirarem o outro que invadiu a casa. Porque isso é uma parte do crescimento dessa pessoa. Mas ela não enxerga ou não se permite olhar para aquele que ela conheceu e que ela divide espaço, que ela divide a vida, que não foi criado dentro dessa situação. E dentro dessa situação, ele acha que a parte legal do ocorrido deve ser respeitada. Mas o outro acha que não. E cadê a compatibilidade? E isso se preocupa e nos preocupa, e a constelação traz muito isso, a preocupação de buscar uma compatibilidade dentro daquela relação de casal, para que eles acordem de uma maneira, sem um abrir totalmente mão do seu pensamento, em detrimento do outro, e o outro também não abrir totalmente o seu pensamento em detrimento do um. Eles têm que se harmonizar. Harmonia não é eu passar o meu pensamento para você e você ter que assumir o meu pensamento. A harmonia é sentar, conversar e analisar o melhor caminho para os dois. E isso é compatibilidade. Porque quando um casal decide ser um casal, ele tem que ter compatibilidade. Até se amanhã eles decidirem somar 1 mais 1 e dá 3. Dá mais que 2. Como vamos criar uma pessoa, colocar no nosso meio mais alguém, se não conseguimos ter compatibilidade? Meu filho pode dormir comigo. Não, não quero criança na cama. Mas o filho é meu, a cama é minha. O filho é meu, a cama é minha. E já se colocou que filho é filho, pais são pais.
Primeiro o casal, depois os filhos. Aí a constelação vem trazer esse ingrediente da compatibilidade. Por quê? Quando alguém chega para pedir uma constelação e diz: estou com um relacionamento de casal ruim, e você faz uma anamnese, você faz uma conversa antes de abrir o campo, e a pessoa diz assim: cara, eu chego cansado no trabalho o dia todo, eu sou enfermeira, eu trabalho em pé para lá e para cá. Aí eu chego cansada do trabalho, chego depois do meu marido, porque ele trabalha só a parte da manhã, a parte da tarde, ele pode trabalhar de casa. Aí quando eu chego em casa, que eu vou tomar um banho, eu não tenho, geralmente não tenho nada, porque eu não fiz comida, eu tenho que deixar pronto, às vezes não sobra. Aí eu faço um lanche, tomo um banho, vou me deitar, e meu filho está lá esparramado do meu lado. Aí eu falo com o meu companheiro, ele diz: encosta ele para cá, amanhã eu boto ele na cama. Isso está errado. Então a constelação, ela vai buscar os caminhos para que a pessoa perceba que casal é casal, prioridade. Pai e mãe é pai e mãe, prioridade. Filhos são filhos. Dentro daquele casal, filhos não entram. O casal é a soma de 1 mais 1 que dá mais de 2. Mas dentro do casal é 2. A cama do casal é sagrado. O quarto do casal é sagrado. A conversa do casal é sagrada. A troca do casal é sagrada. Existem paredes transparentes ou invisíveis que não podem ser ultrapassadas. E para que haja compatibilidade, isso tem que ficar muito claro no acordo, no primeiro acordo, na primeira condição de criar um acordo claro e transparente para que seja fácil a convivência. Mas é um absurdo botar meu filho chorando lá no quarto para ele dormir. Então você dorme ou dormia no meio dos seus pais? Se seu pai e sua mãe for morar na sua casa, você vai dormir no meio deles? Lógico que não. Quando você dormia no meio dos seus pais? Nunca. Então, muitas das vezes a gente tem que trazer vivência para nossa vida atual. Se o seu companheiro ou companheira não aceita alguma coisa que para você é uma verdade e é uma certeza, antes de questionar a forma com que ele acha, esmiúce essa verdade, essa certeza para você mesmo. Esmiúce essa necessidade de essa verdade é uma verdade absoluta ou ela só relativa pela minha visão de vida, pela minha história de vida. Vá buscar pessoas diferentes e questionar com essas pessoas. Vá ler. Muitas das vezes, a gente acha que o branco é a cor perfeita. Branco não tem cor. Não? Não. Se é branco, não tem cor nenhuma. Quando, na verdade, o branco é a soma de todas as cores. Mas você não sabe disso. E para você, é uma verdade absoluta que branco não tem cor.
E muitas das vezes o seu companheiro está certo. Porque ele disse que branco tem todas as cores. E você firma pé e não se permite mudar de opinião. Aí surgem as incompatibilidades. Antigamente, quando as pessoas começaram a se separar, porque primeiro era feio se separar, depois teve o divórcio, onde você se separava do outro, mas não podia constituir uma nova família, pelo menos legalmente, até que chegou o divórcio. E os desquites, em geral, era incompatibilidade de opiniões, de gênios e de outras coisas. Incompatibilidade de gênios era assim, regra. Mas aí a gente perguntava, incompatibilidade por quê? Se essas pessoas um dia se acharam compatíveis. Porque as pessoas achavam que as suas verdades eram absolutas. Na constelação, a gente pega, não diz que ele está errado, mas mostra caminhos um pouco diferentes para chegar ao mesmo lugar. E muitas das vezes as incompatibilidades estão no caminho, não no resultado. Eu gostaria que meu filho não dormisse na minha cama, mas ele chora o tempo todo e aquilo me incomoda e eu deixo ele dormir. Aí a constelação vai lá e diz assim, ele chora porque ele está evoluindo, ele está aprendendo. Quantas vezes você, se pudesse, sentava no chão e chorava por alguma coisa que não é interessante para você naquele momento? Mas passa 2, 3 meses, você vê assim, olha e diz, foi o melhor que aconteceu para mim. Porque você evoluiu. E isso que a constelação vai trazer para você. E essa é a segunda condição para que uma família ou um casal, que o relacionamento do casal seja harmonioso. Porque quando não tem a compatibilidade, não chega a lugar comum. Aí acontece de quê? Eu estava vendo outro dia um programa muito engraçado. Aí o homem dizia assim, nós estamos passando por uma nova adaptação, porque eu traí a minha mulher, ela descobriu, mas a gente tá bem. E a minha mulher, ela é extremamente quente. Então, ela quer, porque quer todo dia que eu tenha sexo com ela. Mesmo no dia que ela descobriu que eu tinha uma amante, ela fez sexo comigo. Legal, né? Será que ela tem compatibilidade com esse marido, a não ser o sexo? Será que as verdades dela são as mesmas verdades dele? Não sei, não conheço as pessoas. Vi uma passagem na televisão. Será que essa mulher mais tarde não vai colocar essa traição de uma maneira completamente diferente? Ou uma cobrança muito maior do que se eles tivessem sentado e se harmonizado e criassem uma compatibilidade? Porque ele largou, segundo eu vi, ele largou a amante. Mas o assunto, a origem dele ter criado esse amante, será que foi conversado? Porque muitas das vezes quando não há compatibilidade,
a relação de casal ela vai se esvaziando. Existem aqueles momentos em que o casal não existe só como casal. Quando eles saem, vão encontrar com os amigos, eles vão os dois juntos. Conversam entre os amigos, mas quase nunca conversam entre si. Quando eles saem com os filhos, eles participam. Vamos para o parque. Eles vão para o parque, brincam com os filhos, mas não brincam entre si. Quando eles vão para a intimidade, não conversam, não trocam. E o lado íntimo, eles apenas trocam fluidos, não trocam sentimento. E a relação de casal vai se esvaziando ao ponto que, quando se percebe essa falta de compatibilidade, está afastando aquilo que a princípio era para ser unido. E por que isso acontece? Porque eles esquecem um acordo que fizeram em primeiro lugar. A transparência, a verdade, a harmonia, o suportável e o possível, o insuportável e o impossível. E como a gente chega a tudo isso? Com uma única coisa: o diálogo. Como não tem diálogo, a compatibilidade perde. Porque a gente não dialoga para buscar uma compatibilidade numa situação que se apresenta incompatível. Mas ela se apresenta incompatível porque a gente não quer ouvir, cada um ouvir, pelo menos ouvir a verdade do outro. Cada um se sustenta dentro dos seus próprios pés, dentro dos seus próprios pilares de vida. Quando, na verdade, o meu pilar de vida, ele me sustentou até aqui, porque era o que eu sabia. Como o seu te sustenta até aqui, porque é o que você sabe. Mas a partir da hora que se decide criar uma relação e um relacionamento de casal, criar uma harmonia entre uma pessoa e a outra para viver junta, o diálogo precisa ser a moeda de troca. Eu não gosto de maçã, mas eu só como maçã. Mas eu gosto de banana. Mas eu não compro banana. Passe a comprar. Compre a sua maçã e compre a banana do outro. Isso é compatibilidade. Mas banana estraga rápido. Compre menor quantidade e compre mais vezes. E sustente o outro, o gostar dele. Quem sabe se você provar, você gosta. É dar a chance de olhar, pelo viés do outro. Sair do seu trono de dono da sua verdade, porque ela é sua, ela não é uma verdade universal. Ela é apenas sua verdade. Saia do seu trono, saia do seu pilar e olhe pelo viés do outro. Isso a gente consegue através do diálogo. Através da tentativa. E isso leva a um relacionamento de casal harmonioso.
Porque eu posso até tentar comer banana, mas eu não gostei. Mas isso não quer dizer que não é bom para você. Porque você não é minha cópia. Você tem toda uma bagagem de todo um sistema familiar preso a você e você preso a ele. E a constelação vai mostrar essas diferenças que não precisam permanecer como diferenças. Elas podem muito bem, as diferenças, serem transformadas em aliados, em soma, dentro de um relacionamento de casal. Aí a constelação traz a compatibilidade de volta àquele relacionamento. Porque a compatibilidade tem que estar dentro de um relacionamento de casal. O fato da banana não ser agradável a mim, mas ser agradável ao outro, não quer dizer que na minha casa não entrará banana. Quer dizer que teremos banana para ele. E eu como a maçã. Ponto. Se ele quiser a maçã, ele também pode comer a maçã. Não é porque ele gosta da banana que ele não pode comer a maçã. É isso que as pessoas não entendem. E surge a falta de compatibilidade. Existem aqueles também que muitas das vezes dizem assim: meu filho vai ser criado na escola. Existe o outro que diz: meu filho vai ser criado com a minha mãe, com meu pai, minha tia, sei lá, com alguém. E começa, a partir da hora que a criança nasce, a incompatibilidade. Não percebem que podem chegar a um consenso. A criança vai para a escola e fica com alguém na parte que não está na escola, aguardando pai e mãe. Ah, mas aí a pessoa fica doente, eu faço o quê? E a escola, às vezes, gente, exemplo, essa situação toda que passamos há quase 2 anos, há quase 1 ano e meio, as crianças ficaram todas em casa. E aí? Se você não tem uma pessoa que te dê suporte, que você só colocava seus filhos na escola, ele ia para a escola de manhã, você passava a noite e levava para casa. Porque, por qualquer que seja a sua razão, você não queria depender de uma pessoa. E na situação de fevereiro de 2002 até hoje, que ainda tem algumas escolas que não estão abertas, você fez o quê? Teve que se render à verdade do outro? Mas se você lá atrás tivesse sido compatível com a metade da verdade dele e a metade da sua verdade, vocês já teriam tido, na hora que aconteceu o que aconteceu, vocês tinham uma solução. Porque a criança ia para a escola de manhã, mesmo pequititinha. E na hora do almoço, algumas já vêm até almoçado, alguém pegava, ou você pagava alguém para pegar, e essa pessoa tomava conta até você retornar do seu trabalho, ou a sua companheira, ou o seu companheiro. Isso é transformar uma dificuldade de pensamento em algo compatível. Porque para que um casal tenha um relacionamento harmonioso, precisa sempre levar em consideração o suportável, o possível, o insuportável e o impossível. Mas para isso precisa ter diálogo. Se você não conversa com o outro, ele não entra na sua cabeça e percebe o seu pensamento.
E a compatibilidade do relacionamento de casal está na hora que você verbaliza seus pensamentos, mesmo sendo absolutamente diferente do dele. E que ele verbaliza os pensamentos dele. E na grande maioria das vezes, sendo um pouco diferente dos seus. Ou absolutamente diferente. Aí entra. É suportável aceitar isso? Não, é insuportável. É insuportável por quê? Peguemos a situação da criança. Eu não aceito que a minha criança tenha que acordar de manhã e ir para a escola piquititinha para quê? Para socializar, amigo. Para aprender outra maneira de enxergar a vida. Para aprender a se adaptar às coisas que ela está fora da realidade dela. Mas eu nunca pensei assim. Mas eu não aceito que a minha criança fique com uma pessoa que talvez até não tenha tanta informação acadêmica. Mas ela precisa para viver dentro de casa e sentir um amor incondicional, sentir um afeto, sentir que ela faz parte daquele ambiente. Não tinha percebido isso. Porque ela não é um robozinho que você veste de manhã, deixa lá para se socializar com um monte de gente. Você pega de noite, ela já está jantada, de banho tomado. Você brinca com ela 10 minutos, 5 minutos, troca de roupa e bota para dormir. Não. Ela é um ser que precisa da sua atenção. Então, quando você chega na sua casa, que ela já está ali, ela vai te contar a história dela do dia inteiro, que aconteceram várias situações adversas. Na escola, ela brigou com o coleguinha pegou o brinquedo dela, ela papou arroz, ela fez isso, ela fez aquilo, ela correu, ela brincou. Quando ela chegou em casa, ela encontrou a pessoa que toma conta dela, seja parente ou não. E essa pessoa teve uma vivência com ela. Ajudou a botar roupa na corda, ajudou a lavar o uniforme, ajudou a lavar a panela. Não ajudou nada, mas estava ali do lado da pessoa, a pessoa deixando molhar a mão, a pessoa colocando uma colher na mão dela para botar na água. Isso é vivência, pessoas. E o ser humano precisa disso. Mas quando você coloca isso para alguém que... Aí entra a constelação. Eu fui criado, minha mãe trabalhava em 2 empregos, eu ficava trancado dentro de casa o tempo todo. Aprendi muito pouco da vida. Então eu quero que meu filho fique numa escola para aprender o máximo. É uma verdade. Não. Eu não quero que meu filho fique na escola, não, porque eu só fui para a escola com 5 anos, com 6 anos, porque eu ficava na minha casa, eu brincava com os meus primos, eu tinha minha avó, minha mãe não trabalhava. É uma outra verdade. Mas vamos juntar as verdades para o momento atual. O momento que você tem. A mãe de um tinha 2 empregos, 3 empregos para sustentar os filhos. E não podia se doar e também não podia pagar uma boa escola. Mas a outra ficou muito tempo fora da escola, fora de criar normas, fora de aprender a socializar com pessoas que não fossem as pessoas da família, para depois, aos 5 anos, chegar na escola e ver aquelas crianças que a gente às vezes passa de manhã e a criança está se esvaindo em lágrimas porque começou a estudar. E ao passo que o outro dá tchauzinho para a mamãe. E a mamãe sai chorando, baldes, porque a criança deu tchauzinho. São vivências diferentes.
E quando na constelação se mostra essa necessidade da compatibilidade entre o casal, o pulo do gato acontece. E as pessoas vão para cá e dizem, não, meu bem, você tem razão. Vamos deixar. A gente não deixa o dia todo não, mas a gente podia deixar assim a parte da manhã e a tua tia, a tua mãe, ou contratar uma pessoa para vir ficar com ela à tarde. Ou uma prima, alguém que às vezes precisa. Às vezes a gente tem pessoas tão necessitadas de dar amor, ainda tem isso, dar amor. Tão necessitada de uma compensação financeira, tão necessitada de servir a alguém, de se fazer necessária, e a gente fecha a porta. Então, nunca devemos olhar a nossa verdade como sendo absoluta e a verdade do outro como sendo balela. Se a gente quer ter um relacionamento de casal, precisamos buscar a compatibilidade nas decisões, na vivência, nas escolhas, para tudo dentro daquela vida do casal. E a constelação, ela mostra a você, às vezes, algo que você não percebe e muitas das vezes, nem quer ver. E uma outra coisa importantíssima, a verdade, ela é verdade para o ângulo que você olha. A verdade, ela pode ser uma mentira para o outro. E a verdade dele pode ser algo não real para você. Então, o diálogo é que muitas das vezes traz essa compatibilidade para dentro do relacionamento do casal. Porque essas duas naturezas de pessoas diferentes precisam buscar um coeficiente em comum e ceder uma parte, um cede, a outra parte, o outro cede. Porque isso é harmonia. Às vezes, vamos pensar. Lembra quando você era adolescente e que você queria a praia? Seu pai deixava, sua mãe não deixava. E aí? Aí sua mãe dizia que você não ia à praia porque você passava a semana inteira sem fazer absolutamente nada, era uma pessoa imprestável, não fazia nada, não dava um copo de água para quem quer que seja, não lavava uma calcinha, ou não lavava a sua cueca, ou não lavava o copo que bebia água. Isso a sua mãe falava. Então você não tinha merecimento. Já seu pai, que ficava mais tempo fora de casa, achava que você era um excelente estudante, achava que você era uma pessoa amorosa, achava que você era alegre e você merecia ir à praia. Aí o que eles fazem para ter uma harmonia? Eles vão conversar. Como eles vão conversar? Entre eles. E descobrem que você precisa ter uma atitude mais favorável. Que atitude favorável é essa? Você precisa ser mais útil para sua mãe, para merecer dela uma visão diferente. Não a visão de uma pessoa imprestável, uma visão de uma pessoa, como é que eu vou colocar? Preguiçosa, uma visão de uma pessoa não muito negativa, não muito positiva.
Aí o que você faz? E seu pai e sua mãe acordam. Eles fazem um acordo entre eles. Se ela mudar de comportamento, se ela passar a fazer mais coisas dentro de casa, além de estudar, ela terá um triunfo de ir à praia, de ir ao cinema com os colegas. E você começa a agir de uma maneira mais favorável com aquilo que a sua mãe reclamava. Ah, mas eu consegui porque eu fiz. Eu lavo meu copo, eu arrumo minha cama, eu faço isso. Não. Você conseguiu porque seus pais harmonizaram, tiveram um diálogo. E dentro desse diálogo, eles descobriram que havia possibilidade de você mudar. E se você mudasse, a sua mãe mudaria também. Porque o seu pai mostrou para sua mãe que muitas das vezes você não fazia porque ela não ensinava. Porque ela mostrou para o seu pai que você não fazia. Mas o seu pai mostrou para sua mãe que ela não fazia, ou que você não fazia, porque ela não ensinava. Porque ela não te chamava para fazer. Aí eu falo para ela, arruma a cama, que saco. E você fala de novo, eu não, vou ficar me aborrecendo. A evolução do ser humano, e o pai e a mãe são responsáveis por essa evolução até uma certa idade, porque a base que dá a eles, são eles. A evolução do ser humano, ela não acontece de uma hora para outra. Analisemos você, que está aí desse lado. Hoje você come, você vai em qualquer lugar, senta, é chamada para um banquete, você senta no seu lugar, você vê uma quantidade enorme de garfos, uma quantidade enorme de colheres e facas, uma quantidade enorme de colheres e garfo e faca, copos diferentes, taças diferentes, e você não se assusta, porque você aprendeu. Mas vamos voltar lá atrás, lá atrás. Quando a sua mãe te colocou uma colher pequenininha para você comer sozinho. Cara, era colher para cá, era colher para lá, era colher para cá, era comida para tudo quanto é lado. E para a colher entrar na boca era uma dificuldade. E ela desistiu? Não. E você evoluiu da colher para tudo quanto é lado, menos na boca, para hoje sentar num banquete e saber utilizar todos os colheres, todos os garfos, tudo, todos os copos, mediante o que estava sendo apresentado para você. Então você evoluiu. Se você evoluiu, o seu relacionamento pode evoluir. E para que isso ocorra, muitas das vezes tem que ter uma vontade do outro e uma vontade sua de aprender aquilo. Não é aprender, que ninguém é o professor do outro. É aprender, é perceber que aquilo vai ser favorável a você. Então, eu acho que eu já falei bastante sobre a compatibilidade, as naturezas de compatibilidade em que as duas pessoas precisam ter. E dentro dessa natureza de compatibilidade, elas precisam ter, lembrando de ontem, a clareza, a transparência no contrato, o suportável, o insuportável, o possível, o impossível. Mas tudo isso a gente consegue através do diálogo. Quando um casal se permite dialogar, toda compatibilidade é possível. A minha verdade pode não ser a sua, mas eu posso mostrar a você
uma parte da minha verdade que seja bem próxima à sua, ou que seja possível de você aceitar. Da mesma maneira, a sua verdade pode ser, a princípio, insuportável para mim. Mas você, com argumentos, conversas e diálogos, pode me mostrar que essa coisa insuportável pode ser suportável para mim e chegarmos a um denominador comum. Isso faz parte de um relacionamento de casal. O diálogo e a busca pela compatibilidade, seja em qualquer situação. Sou Jussara Costa, consteladora, e todos os dias estou aqui falando sobre algum assunto dentro da constelação familiar. A constelação não tira só doenças, não traz você só para o caminho do crescimento financeiro. Ela traz para você todo o pressuposto necessário para o seu crescimento. E que, dentro de um relacionamento de casal, muitas das vezes conseguimos enxergar aquela coisa que não nos permite caminhar de forma mais construtiva, mais voltada para o nosso sucesso, voltado para o nosso patamar de riqueza. Estarei aqui amanhã, 13h. E essa semana estamos falando sobre relacionamento de casal. E amanhã vou trazer a terceira condição para que o seu relacionamento seja harmonioso. Agradeço a você, desejo a você uma imensa tarde benéfica, tranquila, repousante. E aqueles que estão trabalhando hoje e que se deram para mim poucos minutos para me ver, ou que não possam me ver aqui nesse momento, também lembre-se que eu tenho lá minha página no YouTube, em que tudo é levado para o YouTube. Aquele seu amigo que passa por alguma situação não favorável dentro do seu relacionamento de casal ou dentro da sua vida e não tem Instagram, marca a minha página e mande para ele. Jussara, com H no final, Costa. Tem uma série de vídeos, tem uma série de constelações ao vivo que eu fiz. Ao vivo, para que todas as pessoas percebam como existe a possibilidade de mudança dentro da sua vida. Espero você lá. Vai dar uma olhadinha ou veja aqui mesmo. Todo dia, 13h. Amanhã estaremos aqui com a terceira condição para um relacionamento de casal harmonioso. Agradeço a você. Desejo uma excelente tarde. Fique em paz e fique com Deus. Muito boa tarde. Obrigada.